O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa celebração, então, em que lembramos São Domingos, também muito significativo as leituras, o Evangelho, esse Evangelho que nós também em outro contexto, em outros momentos durante o ano litúrgico, a gente também o proclama, mas nesse contexto da celebração do dia de hoje, na nossa caminhada também dentro do tempo comum, tem alguns aspectos bem interessantes, importantes para a nossa caminhada. Vejamos esse Cristo, ele que vai caminhando, vai passando vários locais. Hoje ele chega então em Cesareia de Filipe. Essa é uma região onde não estão ali os judeus, são considerados praticamente uma região de pagãos e tal. Pessoas que não estão seguindo os ensinamentos, a continuidade daquilo que nós ouvimos na primeira leitura, onde você tem a promessa da vinda, da compreensão total do reino de Deus, onde as pessoas não vão precisar mais perceber a distância de Deus, mas a proximidade, inclusive vê-lo, como acontece no Evangelho no dia de hoje. E por isso que Jesus Cristo, de forma significativa, ele começa apresentando isso, diz o que as pessoas falam, o que as pessoas que não estão me seguindo, quando elas me veem, o que elas estão dizendo. Então tem todo esse destaque daquilo que ainda não está revelado, que as pessoas, elas estão vendo, mas elas ainda não estão compreendendo, porque não estão fazendo a caminhada à semelhança dos discípulos. Então, eles vão citando aquilo que todos os demais citam. Olha, é um profeta, é Jeremias, João Batista e tal. Mas nós, na nossa caminhada cristã, devemos perceber isto, que quando estamos na nossa missão e tal, devemos perceber de forma bem significativa que em algum momento Cristo ele vai e se dirige pessoalmente, ele dirige a cada um de nós, né? A mim, a cada uma das pessoas que faz a caminhada. E para ti, Pedro, os demais discípulos ali, quem dizem? O que vocês, ao me perceber, o que vocês falam, o que vocês compreendem? Então, o Pedro, ele responde exatamente essa palavra assim, de uma compreensão de quem seria esse Jesus, esse Deus feito homem no meio de nós. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.
algo, uma frase. Mas vejam só, na nossa compreensão e na compreensão daquelas pessoas. Um Deus que está em todos os lugares, o Deus, aquele que é do Antigo Testamento, de repente assume uma condição humana. Assume uma condição humana. E está ali, presente no meio deles, onde eles podem vê-lo, onde eles podem senti-lo, onde eles podem ouvi-lo e podem segui-lo. E por isso que Pedro, ao perceber isso, ele diz, tu é o Messias. É exatamente aquele que nós estávamos esperando. E nesta caminhada, todas as vezes que a gente identifica o Cristo na nossa vida, ele continua a reflexão. Como ele faz para os discípulos e faz para Pedro. Ele diz, muito bem, Pedro, respondestes bem. E ali é instituído também aquilo que nós temos como igreja, na nossa unidade, perante também ao Papa hoje, ao Papa Francisco, quando ele diz, olha, tu terás as chaves do reino dos céus. Isso ele fala para Pedro, não nesse momento, porque até mesmo na caminhada de Pedro, ele naquele momento, ele menciona, ele fala conforme aquilo que ele está vendo. Então, ao vê-lo, ele transmite aquilo que ele está na sua mente. E por isso que ele menciona, olha, tu é o Messias. Mas vejam só, na nossa fé, muitas vezes a gente professa, menciona, destaca, mas da parte de Deus ele espera mais do que uma expressão de palavras. Ele espera a conversão de coração, onde o ser humano, a pessoa na sua totalidade, se identifica como filho de Deus e o segue, independente daquilo que vai acontecendo na vida. Porque olha, esse Pedro, ele vai receber as chaves porque ele ainda não fez a experiência até do distanciamento do Cristo e uma profissão de fé, onde ele diz, olha, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Neste momento, o Pedro, quando escuta o Cristo mencionar, olha, vai ter sofrimento. Eu vou para Jerusalém e vou sofrer muito na mão dos anciãos, dos mestres da lei, de todas as pessoas que estão vinculados ainda àquele Antigo Testamento, onde não percebem a presença de Deus no meio deles. E nisto, o Pedro, na profissão, na mensagem dele, nas palavras, ele ainda lembra, ele tem aquela sensação do passado, ainda diz, olha, não permita, que não haja sofrimento. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes, o sofrimento parece que seria como que um castigo de Deus. Não, Jesus Cristo menciona, olha, isso vai acontecer, mas olha adiante, olha o que acontece depois da ressurreição. A cruz está no caminho, mas através da ressurreição eu vou voltar para junto do Pai e a missão de vocês vai continuar. Então, se vocês querem seguir este caminho, é isto que é ensinamento no dia de hoje, para cada um de nós, a nossa fé, na nossa caminhada, ter a capacidade de, independente daquilo que está acontecendo em nosso redor, a gente sempre ter aquela menção, as palavras do Cristo e ter a presença do Cristo. Olha, se o Cristo estivesse nessa situação, como ele agiria? O que ele faria? Independente daquilo que vai acontecendo na nossa vida. O cristão de mente, de coração, um cristão íntegro, é aquele que faz a sua caminhada, confia, se entrega nas mãos, entrega toda a sua vida a Deus e vai percebendo que as graças elas vão acontecendo e o objetivo que vai se traçando na sua vida não é simplesmente nos fatos do dia a dia, de um momento do outro, mas é na totalidade, é na ressurreição. Por isso, então, meus irmãos, minhas irmãs, no dia de hoje, peçamos ao Espírito Santo que possamos expressar constantemente a nossa fé, a semelhança de Pedro, mas também pela força do Espírito Santo, nas nossas ações, no nosso jeito de viver, naquilo que a gente realiza como cristãos, tenhamos também essa identidade do Cristo que diz, pode ter cruz, pode ter sofrimento, mas eu quero constantemente manter uma fidelidade ao Cristo que nasceu, morreu, mas ressuscitou e se faz presente também no meio de nós, através da Eucaristia, do qual nós vamos continuar a nossa celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.